A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer a palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Mas antes de eu fazer essa leitura, convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí o seu like. E não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e também nos seguir ali na página do Instagram. Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor: e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Estarei hoje falando da segunda parte da salvação. Não esqueça de conferir a primeira parte, a qual falei da salvação do passado. Hoje estarei falando da salvação no presente. Louvado seja Deus. E o versículo a qual eu acabara de ler é a qual estarei fazendo menção junto com as demais palavras do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que a Bíblia Sagrada nos ensina, nos mostra coisas maravilhosas da parte do Senhor. E estudando a respeito da palavra salvação, a qual falei no vídeo anterior, falei sobre a salvação do passado, sobre a graça. Louvado seja Deus. E hoje estarei falando da salvação no presente. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira. Então, no presente, somos salvos do poder do pecado, na santificação do espírito, alma e corpo. Aí nós lemos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, aonde todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, está falando que no presente nós somos salvos do poder do pecado, mas na santificação, quando nós olhamos, o Deus que salvou-nos do nosso triste e penoso passado, também salva-nos do terrível e macabro presente. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, de que precisamos ser salvos no presente, se já fomos salvos no passado? No presente, precisamos ser salvos do poder do pecado. Em Romanos capítulo de número 7, versículo de número 15 ao versículo 25, você vai ver o apóstolo Paulo nos ensinando. Ele deixa bem claro, aleluia, Paulo, o apóstolo, deixa isso bem claro. No versículo 15, ele diz: o que faço, não entendo, pois o que quero, isto não faço, mas o que me aborreço, isso faço. Então você vai ver que Paulo, ele está dizendo: o que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, o que eu não quero fazer, isso eu termino fazendo. Aí no versículo 17 ele diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então você vai ver que Paulo, ele tinha um adversário para ele vencer. Paulo, ele tinha um adversário para ele guerrear. Que adversário era esse? O pecado que estava nele, que estava dentro dele, Paulo reconhece que o pecado está presente nele e que produz grande influência na sua vontade e que ele precisa ser salvo dessa influência maligna. No versículo 18 ele diz que quer realizar o bem, mas não consegue. E no versículo 19 ele diz que é vencido pelo mal que ele aborrece. Mas quando ele olha para o Calvário, centro de sua atenção, ele encontra a vitória contra o mal inerrante ao seu corpo, e ele diz:
no versículo 25, dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Como esta palavra ele está mostrando que a vitória sobre o pecado no presente só será possível através da santificação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Por isso, quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando Moisés ele morre e Josué vai ficar agora a ocupar o lugar de Moisés, você vai ver que Josué vai chamar o povo para santificação, porque a Bíblia diz que se a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós olhamos aqui Paulo nos mostrando, nos ensinando, só será possível através da santificação em Cristo Jesus. No versículo 24, Paulo dá um brado desolador: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então você vai ver que não foi nada fácil para Paulo chegar aonde Deus queria e aonde ele queria com a sua vontade própria, com a sua vontade humana, porque ele disse: aquilo que eu não quero fazer, aquilo que me aborrece, eu vou e faço, e aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. Então o termo exato traduzido do grego significa miserável mesmo, isto é, coitado, aflito. Foi assim que Paulo se sentiu, coitado, aflito e desventurado. Aleluia! Derrotado pelo princípio ou lei do pecado que habita em seus membros, e é visto como alguém que é levado à beira do desespero, como indivíduo afligido e atormentado pela consciência, como alguém atirado para lá e para cá por causa de seus desejos pervertidos. Assim é que ele se apanha e praticam coisas que odeia, mostrando-se incapaz de praticar aquilo que aprova e ama. Fica muito quem do seu próprio ideal, quando mais em relação aos elevadíssimos ideais de Deus, agonizam em sua vida espiritual, reconhecendo que Cristo exige dele, embora seja importante para livrar-se, embora que seja importante para livrar-se do seu trabalho escravo, prestado ao pecado, passa por um inferno mental, bem como por uma noite negra da alma. Paulo se refere a este estudo de desventura como a miséria que resulta das exaustações do labor árduo, sendo esta a ideia a raiz do vocábulo grego, o conflito contra o pecado. Exaura nossas faculdades espirituais, mentais e mesmo física, deixando-nos com uma personalidade miseravelmente derrotada, tal como tropas inimigas sobre um povo conquistado. Os hábitos que abominamos se demoram à vontade em nossa personalidade, e embora possamos olhar carrancudos para o mesmo, somos forçados a cumprir as suas ordenanças ou ordem. Aleluia. Então buscamos e carregamos coisas quando nos ordena a isso. João capítulo 8, 34, quem comete pecado é escravo do pecado. Aí ele vai dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Mas que o corpo é este que Paulo sente tanto pavor e clama por livramento ou salvação. Dizer corpo desta morte é o mesmo que dizer corpo do pecado, que aparece no trecho de Romanos 6:6, quando ele diz: para entendermos melhor esta peculiaridade, precisamos levar em conta alguns fatores. Primeiro fatores, essa palavra não significa que o próprio corpo físico seja pecaminoso, porque a carne não tem qualidade moral. Então, quando nós olhamos, segundo, mas há nessas palavras referências definidas ao corpo físico, como versículo fácil de expressão do pecado, e por consequência da morte, tanto a física como a espiritual, porquanto o pecado é sempre acompanhado pela morte.
De fato, em última análise, a morte em sentido espiritual governa por intermédio do pecado, e isto nos conduz à morte espiritual. Então você vai ver que não foi fácil para Paulo vencer essa batalha que ele estava passando. Terceiro, o corpo do pecado, que é o mesmo corpo desta morte, é portanto o corpo físico controlado pelo princípio do pecado-morte. Quando nós olhamos, Paulo não queria indicar, com isso entendemos que somente os nossos corpos físicos podem servir de veículo de expressão para o pecado. Porquanto, é evidente que existem almas pervertidas, bem como seres espirituais pervertidos. Mas o que o apóstolo queria dizer? Que o homem moral, nessa batalha do pecado, vê seu corpo intimamente envolvido, pelo que também a vitória sobre o pecado precisa incluir o livramento do corpo das paixões e perversões que o pecado lhe impõe. Aí nós vamos, apresenta uma parafrase correta: quem me livrará da servidão, a lei do pecado, para a liberdade moral, na qual o meu corpo não mais servirá de ser sede desta morte. Aí nós vamos olhar a palavra do Senhor, irmão. Aí você vai ver que Paulo estava lutando, Paulo estava enfrentando este momento tão difícil para ele se livrar deste pecado que lhe atormentava, né? O pensamento que Paulo toma de empréstimo numa linguagem inspirada, numa prática horrenda dos antigos, em que um assassino, como castigo por seu crime, era amarrado face a face e membro a membro com a sua vítima, até que, através do horror deste estado, o próprio assassino morria. Essa era também uma prática de tortura prisioneira de guerra, como maneira de causar horror no inimigo. Nesse caso, Paulo sente-se como criminoso culpado e sofre o castigo sendo amarrado ao corpo do pecado, que é o corpo da morte, ou corpo-morte, que causa terrível horror ao que nele está ligado. Salvação no presente significa ser salvo do poder ou da influência do pecado que habita no corpo, seja material ou espiritual. Ele está lá. Esta salvação só será possível na zona da santificação. 1 João capítulo 1, versículo 10 está escrito: se disser que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: porém, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, né, nós vemos pessoas às vezes apontando o outro, pessoas julgando o outro, se julgando santo, mas a palavra do Senhor está dizendo: se nós dissermos que nós não temos pecados, nós nos tornamos mentirosos, e a palavra do Senhor não está em mim, não está em nós. É isso que nós temos que entender. Isto significa que o pecado está em todos os homens, mas nem todos os homens vivem sob a influência do pecado. Aquele que se rendeu a Cristo Jesus pela fé na sua obra redentora no Calvário, saiu da influência e do poder do pecado. Diariamente é salvo por Cristo Jesus. Deste modo, maligno no processo continuou da santificação. Deste poder maligno no processo continuou da santificação. Quem tem consciência da salvação do passado tem que santificar-se no presente, a fim de dar continuidade a todo o processo da salvação. Paulo vê o pecado como um corpo morto, grudado nele, causando-lhe terror. É triste, mas sabe que Cristo, nosso advogado, como diz João, nos salva também deste corpo morto ou do corpo desta morte. Como ele mesmo diz, cuja salvação é a salvação do poder do pecado pela santificação. Aleluia.
No futuro seremos salvos da presença do pecado, na glorificação do corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51, vai nos dizer: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 53, pois convém que isto, que é incorruptível, se revista da incorruptibilidade. Então, louvado seja Deus. Salvação no presente é isso, é se livrar do poder do pecado. Aleluia. É se livrar. Salvação no presente. Aleluia. É ser salvo do poder do pecado. Louvado seja Deus. Então fica esta palavra de Deus para o seu coração. Você que emprestar os seus ouvidos para ouvir esta palavra, que Deus te abençoe. Compartilha com os seus amigos. E no próximo vídeo estarei falando da terceira parte, da terceira fase da palavra do Senhor, aonde seremos salvos, aonde nós vamos aprender que seremos salvos da presença do pecado. No futuro seremos salvos da presença do pecado. Então você fica aí ligado, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, não se esqueça de entrar nessa matéria tão linda, uma palavra tão maravilhosa, para você estar atento às coisas de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Ficando por aqui, eu agradeço. Shalom.